Olá, querido, olá, querida participante de 30 semanas, olá, querido, olá, querida voluntário, né? E todos vocês que estão aqui junto com a gente, nos seguindo, né? Seja nas palestras, seja participando do programa, seja estando lá de forma presencial, estando de forma online, porque aí você pode nos acompanhar ao vivo, online ou de forma gravada, né? Seja participando do programa efetivamente, e ali estando nos grupos de partilha, estando junto conosco todas as semanas, ou se você está nos acompanhando assim de forma pontual, sejam todos bem-vindos. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Nós estamos, tudo isso que tem acontecido e que nós temos utilizado na nossa igreja é para nós e é para vocês também, né? Nós temos utilizado aqui, servido desse devocional Um Dia de Cada Vez, editado pela Editora Espírita da Igreja da Cidade em São José dos Campos. E nós, como paróquia anglicana, Espírito Santo, nossa igreja anglicana nessa região metropolitana do Recife, mas já ali no bairro de Piedade, no município de Jaboatão, nós temos nos utilizado, né, como eu falei, para nós, para nossas igrejas irmãs, para igrejas de outras denominações, inclusive, e para você também. Por isso nós estamos gravando esses vídeos, né? Já temos mais de 190, já estamos chegando a quase 200 vídeos disponíveis aí para você clicar, acompanhar e partilhar, né, desse momento, dessa oportunidade de crescimento emocional que tanto nos ajuda na nossa vida espiritual e na nossa vida de uma forma como um todo. Por isso, dê um clique nesse like, né, no like aí, compartilhe com muita gente, espalhe esse vídeo, envie ele para pessoas que você sabe, até pessoas que você nem imagina que podem ter passando por algum desafio muito grande nessa área. Pois bem, nós estamos aqui na semana 28, né? Estamos celebrando a vida, estamos celebrando tudo que nós caminhamos até aqui, toda a transformação, todo o processo, todas as possibilidades futuras também que estão por vir, né? Esse ciclo não se acaba quando ele termina, mas ele apenas começa uma nova fase, uma nova etapa, uma nova forma de viver nas nossas vidas. Ele nos ajuda a isso, nós temos vivido isso ciclo após ciclo, ano após ano, né? E assim espero que seja com você. Nós estamos aqui também, lembre-se que esse cenário branco aqui está remetendo à semana passada, uma semana onde nós passamos a semana toda falando da graça do Senhor, daquilo que Ele nos deu, né? Naquilo que Ele fez na cruz e nos trouxe para nós nos tornarmos alvos, limpos, brancos novamente. Então estamos celebrando, e aqui eu quero brindar novamente, né, com um gole de café a você, como fiz no começo do programa, no meio do programa. Saúde é essa nova vida nossa. A minha, a sua, a nossa. Vamos caminhar assim, se Deus permitir, e com a ajuda dele. Pois bem, vamos seguir aqui no nosso dia 4 da semana 28, e traz um tema bem interessante. Vamos falar hoje de sermos cidadãos e cidadãs dos céus. Então, o tema hoje é cidadão do céu. Olha aqui, temos uma passagem aqui de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 4, que diz assim: porque Deus nos escolheu Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Permita-me expandir um pouco mais essa leitura. Eu peguei aqui o verso 1 do capítulo 1 de Efésios, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Essa é a NVI, mas eu peguei também a Bíblia na linguagem de hoje, e ela diz assim, veja que interessante: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Então perceba que ele já vai falando aqui dessa união, porque nós somos, né, fiéis, porque estamos unidos com Cristo. E ele segue aqui no verso que acabamos de ler, né, que fala da nossa separação para sermos santos e irrepreensíveis, mas no verso 3, exatamente anterior, ele diz assim também: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então perceba que o Senhor
ora, se no verso 4 ele diz que nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos, né, e irrepreensíveis, no verso anterior ele diz que ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, veja bem, por isso que eu gosto de falar muito que quando as pessoas dizem, minha vitória vai chegar, eu gosto de dizer, sua vitória já chegou, meu irmão, minha irmã, porque olha o que Deus diz aqui, olha o que Cristo diz aqui, olha o que Paulo diz aqui sobre Jesus, que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ele já nos abençoou com essas bênçãos. O que nós precisamos caminhar em direção a essas bênçãos, né? Como? Fazendo o que ele está dizendo aqui no verso 4, sendo santos e irrepreensíveis. Vamos falar um pouco mais disso na frente aqui. E no verso 5 ele diz assim, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua boa vontade, de sua vontade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, deixa eu contextualizar aqui essa questão, né, de separação, de ser escolhidos. Veja, falando aqui de uma situação que a gente encontra na nossa vida. Nós sabemos que em lugares diferentes existem hábitos e costumes diferentes, né? Se você deve conhecer alguém de outro país, de outro continente, até de outros locais do Brasil, basta a gente ir aqui no Brasil e a gente vai ver que as culturas são diferentes, nós temos hábitos e formas de viver, de agir diferente. Eu lembro que a gente, durante um período, nossa família, né, eu, Sandrinha, nossos filhos, nós pudemos conviver com John e Deb. John é um pastor, né, da igreja anglicana britânico, e ele teve um tempo aqui entre nós. E nós tivemos a oportunidade de conviver com ele. Íamos na casa dele, ele ia na nossa casa. E no aniversário, né, no aniversário dos filhos dele, a gente achava engraçado. Por quê? Porque tinha salada. Né? No aniversário de criança tinha salada. E depois eles conheceram o brigadeiro, ficaram fãs de brigadeiro. Mas veja como, né, nós temos culturas diferentes, hábitos diferentes. E o que esse texto vem remetendo aqui a gente é que nós fomos separados para viver de uma forma diferente aqui nesse mundo, mas ao mesmo tempo nós não somos desse mundo. Olha o que Filipenses 3:20 diz assim, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nós não somos desse mundo. Aqui ele diz que nós não somos terráqueos, né? Nós somos seosáquios, e eu diria que nós somos ETs mesmo, nós somos extraterrestres, não somos desse mundo. Às vezes eu me pego assim, me achando muito estranho, né? Poxa vida, tem alguma coisa errada comigo, porque eu acho tantas coisas estranhas nesse mundo, tantas coisas, meu Deus, não é possível. E aí eu digo, não, tá certo, eu tenho que achar mesmo as coisas que são erradas desse mundo, as coisas que são estranhas, as coisas que não batem com a palavra, que não batem com o que o Senhor nos ensina, precisamos achar estranho. Então, se você, meu irmão, minha irmã, está estranho assim, não se incomode, porque nós não somos desse mundo. Estamos passando um período aqui. Se você começa a se acomodar muito com tudo que acontece, acha tudo normal o que acontece nesse mundo, aí sim, existe alguma coisa errada com a gente, porque nós estamos nos conformando à cultura desse mundo. E nós não podemos nos conformar à cultura do mundo, e sim à cultura do reino. Então, nós não estamos aqui por acaso, como nós vimos. O Senhor nos colocou aqui com um propósito. Se Ele nos preparou lá desde antes de tudo, Ele nos colocou com um propósito. Lembra do livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito? Lá fala com muita propriedade, ele fala com muita propriedade sobre isso. Nós temos um propósito nesse mundo. Ele nos criou, nos colocou aqui, temos um propósito para que nós retornemos para Ele. Colocou um DNA, ele colocou parte do DNA, né? Juntou do DNA da nossa mãe, nosso pai, e ele nos fez de uma forma diferente, única, né? Isso é fantástico. Você vai dizer, mas eu não gosto como eu sou, tem tanta coisa errada em mim, sabe? Eu tenho tanto defeito. Amém, que você está reconhecendo os defeitos que tem em você, eu também reconheço. Mas nossas imperfeições vêm das nossas distorções, até das nossas interpretações de que nós somos pelo que nós vivemos. Mas nós devemos nos mirar no exemplo do Senhor Jesus, na semelhança com Ele, e buscar essa semelhança. E entender, porque a Bíblia nos diz isso, que nós somos aceitos da forma que nós somos, para que nós passemos por um processo de transformação nesse mundo, estamos num estágio nesse mundo, para que nós caminhemos à semelhança do Senhor.
Então nós somos aceitos de forma permanente. Olha, nesse mundo nós somos aceitos de forma temporária. Eu conheço um jovem que fazia parte de um grupo, né, e começou a ser rejeitado. E por conta disso ele chegou a ter problemas físicos, teve uma paralisia facial, porque foi aceito, mas por determinada atitude diferente ele foi rejeitado. Isso nos coloca trauma, nos dá até condição física debilitada. Eu conheço outro jovem que entrou num grupo, foi aceito no grupo, né, fez teste para entrar num determinado grupo e por também uma determinada atitude ele foi expulso desse grupo. Então nós somos aceitos, mas em qualquer momento nós podemos ser rejeitados por qualquer grupo, por família. Você aceita a família, você rejeita a família. Você aceita alguém em casamento e rejeita alguém em casamento. Você é aceito no trabalho e você depois é rejeitado no trabalho. Ou em qualquer grupo de relacionamentos de amigos, né? Até na igreja você é aceito e você é rejeitado. Você também aceita e rejeita. Olha os dois lados da moeda. Então, nós fomos, então, aceitos por Senhor do jeito que nós somos, mas fomos separados. Então, não foi aceito, então eu vou ver de qualquer forma. Não, você foi aceito, recebido e separado para ser santo. Eu também, santo, irrepreensível na presença do Senhor. E se somente se permanecemos assim, não vai ser encontrada em nós nenhuma acusação. Então, nós precisamos viver dessa forma, como Pedro, 2 Pedro 1,4 diz que nós somos coparticipantes da natureza divina. Veja só, quando você, no seu trabalho, né, existe uma coisa de plano de saúde que você é coparticipante, você paga uma parte, né? Você paga uma parte. Mas aqui não, nós recebemos isso de graça. E o que nós temos que fazer? Fazer isso, ó. Vou encerrar com isso aqui. Somos cidadãos do céu e o nosso comportamento deve revelar nossa identidade de realeza. Então, nosso comportamento nesse mundo deve revelar a nossa identidade de realeza que nós ganhamos lá antes da criação do mundo e foi o Senhor que nos deu e foi o Senhor que nos aceitou. E assim devemos viver nesse mundo para chegar na sua presença, então, um dia e gozarmos dessa presença eternamente. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu essa cidadania dos céus, que nós te pedimos para que nós possamos estar vivendo, espelhando essa identidade que o Senhor nos deu aqui nessa terra, hoje, em nome de Jesus. Amém, meus queridos e minhas queridas. Até amanhã, se assim Deus permitir.